Olá, turma, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à reforma religiosa, mais especificamente à reforma protestante, e falaremos sobre o anglicanismo. Nós paramos nessa parte, né, lá com o rei Henrique VIII, a reforma lá na Inglaterra, e vamos falar também da Contra-Reforma, ok? Mas antes de falarmos sobre isso, eu vou passar um vídeo para vocês, fazendo aí um mapa mental, um vídeo que é um mapa mental desenhado sobre o que nós vimos até agora. Em seguida, eu volto falando com vocês sobre a reforma na Inglaterra e também a Contra-Reforma, ok? Então assistam aí o vídeo e já já a gente volta. Venda de indulgências, Martinho Lutero, 95 teses, Index, Inquisição, Reforma Protestante e Contra-Reforma, História ao quadrado. E o tema do vídeo é a Reforma Protestante, movimento que ocorre no século XVI, entre 1517 e 1648, e que causa o rompimento da unidade cristã ocidental, dando origem às primeiras igrejas protestantes. Em que contexto que isso ocorre? É um contexto de grande mudança de mentalidade na Europa, tendo em vista o renascimento cultural e científico, também conhecido como humanismo, que vai mudar as bases do pensamento ocidental, e também as grandes navegações, que será também um outro grande impacto em que os europeus descobrem um novo mundo, ou seja, a América, e isso vai alterar substancialmente as suas visões de mundo. Então, dentro desse contexto, nós temos as principais motivações da Reforma Protestante, que era a venda de indulgências e relíquias sagradas. A Igreja Católica vendia perdões, e também fazia exposições com cobrança de ingresso das relíquias sagradas, que eram objetos santificados e que poderia te levar aos céus. Tudo isso numa questão de arrecadação de dinheiro. Tinha também a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, então a troca de cargos importantes da Igreja Católica pelo financiamento dessa instituição. E muito luxo e ostentação do clero em um momento em que grande parte da população vive na miséria. Então, essas são as motivações, como que se dá o processo da Reforma Protestante. Tudo se inicia com Martinho Lutero, que é o principal expoente. Martinho Lutero, que era um membro da Igreja Católica, professor universitário de teologia, ele passa a enxergar alguns problemas, entre eles as três motivações que a gente falou. E começa a realizar algumas críticas à cúpula da Igreja Católica. Essas críticas estão sintetizadas nas 95 teses, que é um manifesto que ele prega na porta da igreja na Alemanha, e essas 95 teses acaba, devido às fortes críticas, levando-o para julgamento. Ele é muito pressionado pela Igreja Católica para reverter aquilo, para desdizer o que ele escreveu. Ele se nega, acaba sendo julgado e condenado. Dentre a sua condenação está a excomunhão, então ele é expulso da Igreja Católica, que era a única igreja cristã ocidental. Ele é excomungado, e nesse período ser excomungado seria a mesma coisa de estar condenado ao inferno. No entanto, os reis, os príncipes germânicos acabam protegendo o Martinho Lutero para que ele não fosse condenado à morte, e ele acaba sendo escondido em um castelo, e nesse período faz a tradução, a primeira tradução da Bíblia para a língua romana, lembrando que até então a Bíblia apenas era em latim, e Martinho Lutero a traduz para a língua alemã. E acaba surgindo a partir daí a primeira igreja protestante, que é a igreja luterana, ou seja, o luteranismo, composto pelos seguidores de Martinho Lutero.
Principais resultados da Reforma Protestante: a quebra da unidade cristã ocidental. Então agora você tem mais de uma igreja cristã no Ocidente, quebra-se o monopólio da fé cristã no Ocidente que pertencia à Igreja Católica. Isso não vai ser fácil, é um processo extremamente doloroso que vai gerar guerras religiosas na Europa com milhares de mortos devido a essa disputa religiosa. E também nós teremos no final desse processo uma redução do poder católico da Igreja Católica, do Papa, sobre os príncipes e reis europeus. E isso vai dar origem também a um outro processo, que é o processo da Contra-Reforma Católica. A Igreja Católica, vendo o seu monopólio sendo quebrado, ela vai iniciar um processo que visa parar o avanço protestante. Dentro dessa Contra-Reforma, se tinha os princípios de reafirmar os dogmas da Igreja Católica e também de expandir o catolicismo para além das fronteiras europeias. Principais objetivos e ações da Contra-Reforma, ela se inicia então no chamado Concílio de Trento, que é uma reunião eclesiástica da alta cúpula da Igreja Católica, em que vai ser discutido alguns pontos fundamentais para essa reforma da Igreja Católica. Nesse Concílio de Trento ficam definidos o fim das indulgências, ou seja, aquilo que foi uma das motivações da Reforma Protestante, que era a troca dos perdões pelos dinheirinhos. A reafirmação dogmática, então, os dogmas da Igreja Católica, como o batismo, o matrimônio, eles são reafirmados. Há também a criação da Companhia de Jesus, que é um núcleo da Igreja Católica que vai ser responsável pela catequização e pela expansão do catolicismo fora das fronteiras europeias, especialmente no Novo Mundo, na América. Há também a criação do Index, que era o índice de livros proibidos. Então, a igreja vai proibir a leitura, que seus fiéis leiam vários tipos de livro, dentre eles vários clássicos da antiguidade, de filósofos gregos e romanos. E, por fim, a Santa Inquisição, que era um dos mais trágicos episódios da nossa história, em que todos aqueles considerados hereges que não seguiam os dogmas católicos eram condenados à morte, muitos deles na fogueira. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita, se inscreva no canal, fortalece, tem muita coisa boa vindo por aí. Para não perder, ativa as notificações ali no sininho. Eu sou o professor Giovanni Bernini e você está no canal História ao Quadrado. Lembrando que o tema de hoje, assim como vários outros, este material desenhado está disponível para download no meu site historiaoquadrado.com. Então vai lá, tem a versão para você mesmo desenhar, para colorir ou já prontinha para você estudar e utilizar como quiser. Se tem alguma sugestão de temas, se tem alguma contribuição para fazer do vídeo de hoje, então comente, fique à vontade e até a próxima. Valeu! Pessoal, voltando então após esse vídeo, espero aí que vocês tenham gostado, que é um vídeo bem legal, né? Porque o rapaz desenha muito bem. Desde que eu vi esse vídeo, eu realmente achei bem interessante o trabalho dele, porque ele vai desenhando, né, e construindo esse mapa mental. É uma forma bem legal da gente também organizar as ideias de qualquer capítulo, né? Se a gente procurar fazer um mapa mental, e o próprio livro de vocês, ele sugere isso. Lá no finzinho do livro, todo capítulo, no fim do livro, tem o mapa mental. Então, ele deu uma geral aí, desde o início da reforma até a Contra-Reforma. E, na última aula, nós paramos na página, deixa eu só confirmar aqui, na página 103.
que é o reformismo de Henrique VIII. Nós vimos até então todas as causas, o que levou os precursores da reforma protestante, como John Wycliffe, John Hus. Vimos a reforma luterana, vimos também a reforma calvinista, que esse é chamado de segunda fase da reforma protestante, né? Porque a primeira fase é o reformismo de Lutero e a doutrina luterana, né, instituída. Depois entra o reformismo de Calvino, lá nos cantões suíços, em Genebra, que também vai estabelecer aí a doutrina reformada, né, que vem da reforma protestante, e vai dar origem a várias outras igrejas protestantes espalhadas por boa parte da Europa, como o puritanismo, que também é inglês, que é um segmento do calvinismo diferente do anglicanismo, que tinha como líder o próprio rei Henrique VIII. Então, devido a esse motivo dos puritanos não aceitarem de forma alguma o rei Henrique VIII como líder religioso, o rei Henrique VIII perseguia bastante os puritanos, a ponto deles, boa parte deles, fugirem da Europa, indo para a Nova Inglaterra, onde hoje se chama Estados Unidos da América, né? Não por causa dessa perseguição do rei Henrique VIII. E aí fica só o anglicanismo inglês. Tem também os huguenotes, que são calvinistas na França, em outros países também, como Holanda e Dinamarca. Tem também na Escócia o presbiterianismo, onde existe hoje várias igrejas presbiterianas, e aquele que liderava era o pastor e pregador, era John Knox, né? E aí surge as primeiras igrejas presbiterianas, que também eram calvinistas, que se organizavam em forma muito parecida com o governo inglês, que era um parlamento, né? Não existe um chefe da igreja presbiteriana, mas existe um conselho local. Do conselho existe a reunião de todos os conselhos de uma cidade, né? Cada cidade tem uma igreja, todos os conselhos se reúnem, se forma um presbitério, aí tem um sínodo, aí tem o Supremo Concílio, que é a parte mais alta da hierarquia da igreja presbiteriana. Então não tem aí essa ideia de um líder como existia na igreja católica, que era a figura do Papa, certo? Mas o anglicanismo, ele é uma forma diferente de cristianismo. Eu digo diferente comparando o protestantismo e as igrejas luteranas e calvinistas, né? Que foi a segunda fase. E o anglicanismo, ele surge mais por questões políticas e econômicas, né? Eu falei para vocês que as questões políticas estavam mais voltadas para não permitir que a igreja se meta em questões políticas, já que a igreja católica fazia muito isso, o rei Henrique VIII não estava aceitando mais isso. Também a questão econômica, a Inglaterra, o rei Henrique VIII e uma parte da nobreza queriam de todo jeito ter posses de terras e desejavam as terras da igreja católica. E para piorar a situação também houve a questão pessoal. Então teve questão política, econômica e pessoal, porque o rei Henrique VIII, ele não se agradava muito da sua esposa. Alguns dizem que a beleza dela também não era tão destacada, né? E, para piorar, ele sendo casado aí com Catarina de Aragão, ela não deu um herdeiro para ele. Nós vimos isso na aula passada. E ele vai se casar, então, com uma jovem muito bonita, chamada Ana Bolena, no qual ele vai desejar também ter um filho, ter um herdeiro, né? Isso também não vai acontecer. Só que para isso acontecer, esse casamento, ele teve que pedir à Igreja Católica a separação. A Igreja não concordou
e aí foi criada aí uma situação bem complicada, entre uma relação complicada entre o rei Henrique VIII e a própria igreja. O rei Henrique VIII, quando recebe aí a negação do casamento, né? O casamento não pode ser anulado, porque, segundo a igreja, o que Deus uniu, que o homem não separe. Então a igreja não permitiu essa separação, e o Papa Clemente também tinha muita influência, muita tanto influência como amizade, né? Na família de Catarina de Aragão, que era esposa de Henrique VIII. E aí, por questões políticas, ele também não permite essa separação. Não querendo saber disso, o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e foi criada a situação para o rompimento entre a monarquia inglesa e o papado. O rei Henrique VIII se torna, então, o líder da igreja separada do catolicismo, certo? Então esse é um ponto aí que nós falamos um pouco na aula passada. Continuando, o rei comanda a reforma anglicana. Foi fundada então a igreja anglicana. Essa igreja anglicana, só lembrando, vai receber esse nome não pelo próprio Henrique VIII, mas por Elizabeth I, que era filha de Ana Bolena com Henrique VIII. Né? Então, Henrique VIII casou-se novamente, tentando ter um herdeiro e não teve. Alguns dizem que ele chegou até a se casar 6 vezes. Então, o rei comanda a reforma anglicana e foi fundada, então, a igreja anglicana, que obedecia ao Estado, que era o próprio rei Henrique VIII, e preservava grande parte dos rituais e costumes e celebrações católicas. Então, em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, pelo qual o rei Henrique VIII tornava-se o chefe supremo da igreja na Inglaterra. Então, no livro de vocês, na página 103, tem falando aí sobre o ato de supremacia, que é onde o rei aí, Henrique VIII, se torna o chefe supremo da igreja na Inglaterra, não reconhecendo nenhum tipo de autoridade papal. Certo? Tem algumas diferenças aí entre a igreja católica com o anglicanismo e algumas semelhanças também, certo? Então a Inglaterra anglicana incorporou muitos princípios calvinistas, como a justificação pela fé, a valorização da pregação e a negação da autoridade papal. E também manteve aí, semelhante à Igreja Católica, a estrutura eclesiástica da tradição católica, e seus cultos eram ministrados em língua inglesa. Então essa aí foi a chamada reforma ou reformismo de Henrique VIII. E a partir de agora, deixa eu só ver aqui, isso. Então, após todas essas afrontas contra a Igreja Católica, ela não podia deixar a sua imagem suja diante dos fiéis. E para aprofundarmos mais os conhecimentos, vamos entender o que a Igreja fez para combater o protestantismo. Então, o que a Igreja fez para combater o protestantismo? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Fez o quê? Uma chamada contra-reforma católica, já que a Igreja Católica não estava tão bem vista perante os fiéis. Com a contra-reforma, ela tentou limpar a sua imagem e também frear o avanço do protestantismo, certo? Então essa contra-reforma é uma investida da Igreja, até mesmo para tentar corrigir os absurdos que ela estava praticando. Afirma-se também que um dos objetivos principais é aproximar os católicos da verdadeira fé, que era aquela fé inicial de Jesus com seus discípulos, em que a igreja primitiva pregava o verdadeiro evangelho. Muitos entendem que a igreja se desviou e abusou bastante do poder e agiu com muita heresia, né?
diante da palavra de Deus. Então, a Contra-Reforma, ela surge com esse objetivo. Isso aí está lá na página 106, 104 do livro de vocês. Então, em 1545, o Papa Paulo III convocou os membros do alto clero para uma assembleia denominada Concílio de Trento, certo? Então, houve essa reunião aí e houve um concílio chamado Concílio de Trento como parte do movimento dessa Contra-Reforma. Quando o Papa convoca, o objetivo principal era discutir os problemas do cristianismo e foram defendidas medidas para conter a expansão protestante. Algumas mudanças determinadas no Concílio de Trento é o que a gente vai ver agora, certo? A primeira, a proibição da venda dos cargos de alto clero, certo? Então essa proibição, lembra que eu falei para vocês logo no começo do assunto, que era chamada de simonia, né? Que era a venda de cargos eclesiásticos. Então houve essa proibição, não se podia vender mais cargos do alto clero, um absurdo, né? Você vender cargo eclesiástico. Então o Concílio de Trento procurou logo vetar esse absurdo, ok? Segundo, proibição da venda de indulgência, que foi o principal motivo, um dos principais motivos que levaram à reforma protestante. A validade dos 7 sacramentos, como é chamado também, está aqui entre parênteses, a Eucaristia. E aí, falando dos 7 sacramentos, a gente vai, deixa eu falar aqui para vocês, que os 7 sacramentos católicos, aqui está a palavra entre parênteses, Eucaristia. A Eucaristia tem a ver com o batismo, certo? Esse é um dos sacramentos. O outro sacramento, o segundo sacramento, seria aí o crisma ou chamado também confirmação, né? Então esse é o segundo sacramento. O terceiro sacramento é a Eucaristia. Desculpa, na primeira eu falei Eucaristia com batismo. Eucaristia é Santa Ceia, tá? É tanta informação que a gente dá um choque aqui na mente. Então, a Eucaristia, que é o que a igreja protestante chama de Santa Ceia. Esse é o terceiro sacramento. O quarto sacramento é a reconciliação ou penitência. O quinto sacramento é a unção dos enfermos. O sexto sacramento é ordem. O sacramento de ordem, ele concede autoridade para exercer funções e ministérios eclesiásticos, que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas, certo? E aí tem as suas divisões como episcopado, presbiterado e o diaconato. Esse aí é um dos sacramentos, se chama ordem, né? E o sétimo sacramento, que é o matrimônio, que é aí o estabelecimento e santificação da união entre o homem e uma mulher, onde vai fundar uma nova família cristã. Então, para a Igreja Católica, esse é o sétimo sacramento, e o matrimônio é o casamento entre homem e mulher, celebrada na Igreja e santificado na indissolubilidade e na fidelidade. O que significa essa palavra indissolubilidade? Não pode, a ideia de não se separar, ok? E a questão da fidelidade também. Então, no caso lá de Henrique VIII, se fosse se separar, o pedido aí teria que ser da própria esposa, porque Henrique VIII realmente era um cara muito mulherengo e tinha várias amantes. E por parte das suas esposas, nenhuma delas, pelo menos as 2 primeiras, não foi constatado nenhum tipo de traição, certo? A Igreja Protestante, ela adota apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia, que é a Santa Ceia. É onde Lutero vai afirmar que no Novo Testamento
Deus só institui aí esses dois sacramentos. Apesar do casamento ser importante, o matrimônio, a igreja protestante não vê como sacramento. Outra coisa que a igreja fez foi a obrigatoriedade dos seminários. Então, os seminários aí serviam para preparar padres, já que muitos deles não sabiam ler, não sabiam escrever direito e estavam lá sendo padres sem ter um bom conhecimento. Ok? Então, a primeira coisa que se fez também nesse Concílio de Trento foi fazer com que os padres, bispos e todos passassem obrigatoriamente por uma instituição de ensino com o objetivo de preparar os católicos para a fé cristã, okay? Para que eles tivessem aí um conhecimento profundo da fé católica, tivessem também o dom da palavra, o conhecimento das escrituras, conhecimento de outras línguas também de vários povos, reafirmação do celibato clerical, ou seja, a Igreja Católica ainda reconhece a importância e necessidade do celibato clerical. A reativação do Tribunal do Santo Ofício, que é o retorno da chamada Santa Inquisição, como é chamado desde a Idade Média, né? Onde vai julgar. O Tribunal do Santo Ofício é o momento de julgamento, a Inquisição vai lá e condena a fogueira ou outros tipos de pena de acordo com a heresia. E também a criação do Índice de Livros Proibidos, que se chama Index Librorium Prohibitorium, criação do Índice de Livros Proibidos. Um desses livros proibidos, obviamente, seria os livros de Lutero, obras de Calvino, de John Knox, entre tantos outros protestantes. Então, essas são algumas mudanças determinadas no Concílio de Trento. Certo? E, claro, gente, após essas questões, se cria também a Companhia de Jesus, como eu falei para vocês, né? Isso foi uma das reações da Contra-Reforma, que foi fundada pelo padre espanhol Inácio de Loyola em 1534, com o objetivo de expandir o Evangelho. Essa Companhia de Jesus tinha membros e uma companhia, essa ideia de companhia tinha uma ideia de disciplina militar, certo? Então, a principal missão da Companhia de Jesus era difundir a fé católica onde quer que tivesse, e seja em colônia, seja em qualquer lugar do mundo, beleza? Então essas foram aí resultados da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, que trouxe todas essas questões a serem corrigidas e não só corrigidas, mas também reafirmadas, né? Como o celibato e a criação desse index e a volta do Tribunal Santo Ofício também, certo? Então, as expansões marítimas receberam muito pessoas e missionários e padres dessa Companhia de Jesus, que tinha como objetivo catequizar as populações, os nativos das colônias, convertê-las, catequizá-las. É a ideia de catequese, claro que tem a ideia de iniciar no Evangelho, com o objetivo de que esses povos deixassem para trás as suas antigas crenças e se entregassem a Jesus. Então a Reforma Protestante ela teve esse lado importante que fez com que a Igreja analisasse sua postura diante de tudo que estava realizando. Essa Contra-Reforma ainda vai permanecer muito firme e vai trazer muitos conflitos futuros entre católicos e protestantes. Muitas guerras, inclusive intolerância religiosa, censura de livros, brigas em questões da própria ciência e desenvolvimento da ciência. Então, na página 106 de vocês, diz assim: a Contra-Reforma cria também, em 1564, o índice dos livros proibidos, chamados Index,
a relação de obras consideradas heréticas e que não deveriam ser lidas pelos fiéis. Neles estavam as Bíblias luteranas, lembrando que Lutero traduziu a Bíblia, calvinista, anglicana e diversas obras dos intelectuais da época, como Galilei, Giordano Bruno, Isaac Newton, que defendiam essa questão aí do centro do universo, né? Que nós estudamos lá no Renascimento Cultural. Então, a censura e as obras eram um exemplo de intransigência que caracterizou essas ações da Igreja e constituindo um sério obstáculo ao progresso cultural e científico da Idade Moderna. O protestantismo era muito a favor do desenvolvimento da ciência, apesar de defender a justificação pela fé, certo? Eles entendiam que, como nós estudamos, na verdade nós não estudamos, isso aí vocês vão estudar ainda, que é o período chamado Iluminismo, o Isaac Newton vai dizer, olha, Deus criou uma lógica para o universo e basta com que a gente procure conhecer a ciência de Deus. E então o protestantismo e o calvinismo sempre buscou aí, apesar da defesa da justificação pela fé, a importância da ciência para o desenvolvimento da humanidade. Já o catolicismo, ele segurava um pouco mais, entendia que a ciência não deveria se desenvolver ao ponto de entrar em contradição com aquilo que eles acreditavam que era verdade. Então, devido a essa disputa entre protestantes e católicos, vão ter muitas mortes, vai ter intolerância religiosa, esteve presente também nas disputas entre diversas denominações protestantes, e essas foram incapazes de estabelecer um acordo sobre várias questões e dogmas da fé. Então a igreja protestante hoje fica até difícil da gente entender se realmente é uma igreja protestante e o que se defende nessa igreja, porque depois da separação do cristianismo, as igrejas católicas continuaram com suas ordens, ordem agostiniana, franciscana, caputino, jesuítas, beneditinos, entre outros que existem, né? Salesianos, mas todos eles estão submissos à figura aí do Papa, enquanto no protestantismo não há uma figura central, e foram aparecendo aí vários protestantismos, várias igrejas, inclusive anabatistas, né, que nós estudamos, que não foi, que eu falei um pouco, né, tem até em um dos vídeos, que Martinho Lutero não concordou enquanto ele estava preso no castelo, ele não concordou com o que os anabatistas fizeram, aí tentando tomar propriedades dos nobres, e houve muita morte. Então hoje, em toda esquina, praticamente, há uma igreja evangélica. A pergunta é, será que elas têm conhecimento do que foi a reforma e as doutrinas defendidas? Será que elas têm a mesma confissão de fé da época de Lutero, de Calvino? Porque essas são chamadas igrejas reformadas. E a partir daí foram surgindo vários tipos de igrejas evangélicas, né? As igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais. E hoje fica muito difícil de você ter uma identidade evangélica devido a tanta igreja e cada uma delas tem uma diferença em questões doutrinárias, certo? Igrejas que hoje, de fato, seguem a doutrina reformada que levou à reforma protestante, nós podemos dizer que é a igreja presbiteriana, mas nem toda a igreja presbiteriana, porque já houve até divisão da própria igreja presbiteriana. Existe hoje a presbiteriana fundamentalista, existe hoje a presbiteriana conservadora, tem uma presbiteriana também chamada independente, que elas se separaram da chamada IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a tradicional, por divergências doutrinárias. São poucas, mas que causou separação, certo? Então, essas foram também as consequências dessa separação do cristianismo. E é claro que boa parte da culpa também está na Igreja Católica, que não reconheceu inicialmente
os erros apenas no Concílio de Trento, mas quando isso foi acontecer, a reforma já havia se espalhado e outras questões doutrinárias também estavam divergindo com a Igreja Católica, e era um caminho sem volta, como até hoje, ok? Então é isso, pessoal. Isso a gente resume aí a nossa aula de reforma religiosa, e o mais importante de tudo é que a gente consiga respeitar a religião de cada um, se é católico, se é protestante. Hoje não há espaço, não tem nem necessidade para agirmos com preconceito, com intolerância, com violência verbal e muito menos com violência física, ok? Então estamos aí num Brasil que recebeu várias religiões. Você observa aí no período de Maurício de Nassau, que já existia aqui a religião dos índios, depois chegaram os africanos, os católicos, né? Veio os africanos também, com candomblé e outras, a Umbanda, a Quimbanda, né? Que a gente viu até, aliás, a gente viu não, vocês verão esse ano ainda. Esse ano vocês vão conhecer mais sobre essa questão religiosa na África, né? E também tinham judeus aqui no Brasil, o judaísmo também foi muito importante, e Maurício Nassau era calvinista. Houve também outros tipos de protestantismo, como o presbiterianismo, os huguenotes chegaram também aqui com a França, né? Então vejam, o Brasil é influenciado, os luteranos também, não esqueçamos dos luteranos, está mais no sul e sudeste do Brasil, mais no sul na verdade. Então que a gente saiba respeitar aí a religiosidade de cada um, ok? E na próxima aula nós vamos iniciar um novo capítulo. Um abraço a vocês e fiquem na paz. Outra coisa, certo? Eu até esqueci aqui de dizer, eu vou deixar aqui um vídeo sobre o hino conhecido como Castelo Forte, que essa é a marca da Reforma Protestante, que foi aquele hino que Lutero compôs lá no castelo, mostrando que Deus era o seu castelo forte. Vou passar aqui esse hino com a letra, para que vocês entendam a importância desse hino, e que até hoje, sempre no mês de outubro, 31 de outubro, as igrejas mais tradicionais e conservadoras, protestantes, elas cantam esse hino. A igreja presbiteriana faz muito isso, que é uma igreja também calvinista, no mês de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. Beleza? Então, dessa vez sim, um abraço para vocês, assistam o vídeo e até a próxima aula.